A Mania de Prazer, por Martyn Lloyd-Jones. Leitura de Isaías, capítulo 5, versículos de 11 ao 17. Ai dos que levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demoram até a noite, até que o vinho os esquenta. E harpas, e alaúdes, tamborins e pífanos, e vinho há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Por isso a sepultura aumentou o seu apetite, e abriu a sua boca desmesuradamente, e a glória deles, e a sua multidão, e a sua pompa, e os que entre eles folgavam, a ela desfaleceram. Então o plebeu se abaterá, e o nobre se humilhará, e os olhos dos altivos se humilharão. Mas o Senhor dos exércitos será exaltado em juízo, e Deus, o Santo, será santificado em justiça. Então os cordeiros se pacerão com os pastios seus, e os lugares pisados pelos gordos servirão de alimento a forasteiros. Vamos examinar aqui o segundo ai dos proferidos pelo profeta Isaías, sobre os seus compatriotas, sobre os seus contemporâneos, o que nos leva a considerar a segunda manifestação do problema básico da raça humana. Porque a ira de Deus está sobre o mundo atualmente? Porque o mundo está como está? Bem, a segunda causa do problema é quase tão grande como o materialismo. Todas as coisas se pertencem mutuamente. São diferentes manifestações do mesmo problema fundamental. A segunda é o que podemos descrever como mania de prazer, imperança quanto ao prazer. É disso que tratam os versículos acima transcritos. Note-se que aqui esses aspectos são expostos particularmente em termos de bebida, bebida forte e música. Mas, naturalmente, o que preocupa o profeta e toda a mensagem da Bíblia não são os prazeres particulares, mas o fato de que os homens e as mulheres se fazem culpados desta mania de prazer. Nem sempre é bebida ou música. O que é não importa. O que importa é que os homens e as mulheres se inebriam de prazer e por estes vivem. No entanto, é evidente que até mesmo os detalhes dados pelo profeta a respeito do que acontecia 8 séculos antes de Cristo ainda são reais quanto ao mundo atual. Não é só bebida, mas é bebida e cada vez mais, e tudo o que a acompanha. Qual é um dos lemas populares da época em que vivemos? Em que creem aqueles que não creem em Deus, em Cristo e nas Escrituras. Em que consiste a vida maravilhosa que nos está sendo oferecida? Acaso não é nisto? Vinho, mulheres e música? Portanto, há um curioso eco contemporâneo na descrição feita pelo profeta. Ele menciona banquetes ou festas. Isso também é contemporâneo. Comer, festejar, banquetear-se. Esse é o tipo de via aqui sumariado em detalhe. Agora, antes de passarmos à análise detalhada que o profeta faz dessa perspectiva da vida, observemo-nos 2 pontos gerais que aqui se acham bem na superfície. Notem que Isaías se empenha em enfatizar que esta verdade diz respeito a todas as classes sociais. Este ponto é muito importante porque é um dos grandes princípios segundo os quais todos os homens e mulheres são realmente um, e são todos eles culpados do mesmo pecado. É certo que nos dividimos em grandes e pequenos, ricos e pobres, letrados e iletrados, marxistas e capitalistas, e todo o resto disso. Mas essa diversidade é totalmente irrelevante, porque existem pessoas em todos esses grupos e partidos fazendo exatamente a mesma coisa. Ouçam o profeta expor este ponto. Ele diz: seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Pode-se ainda dividir a sociedade dessa maneira.
poucos nos círculos superiores da sociedade e as massas como o mundo a faz. Ouçam também o versículo 14, e a glória deles. Refere-se aos grandes homens, os grandes homens são a glória da nação, e a glória deles e a sua multidão. Temos novamente a mesma divisão, e a sua pompa e os que entre eles folgavam e a ela desceram, no caso ao inferno. E também no verso 15 ele se mostra muito preocupado com essa situação, dizendo: Então o plebeu se abaterá e o nobre se humilhará. É uma verdade que diz respeito a todos, não a esta ou aquela classe. A mensagem do Evangelho é para todos, não reconhece divisões nem distinções. Não há grego nem judeu, bárbaro, cita, servo ou livre, como diz Colossenses capítulo 4, versículo 11. Conservadores, liberais, socialistas, não importa. Não importa a que país você pertence ou qual é a cor da sua pele. Todos pecaram, como diz Romanos, no capítulo 3, verso 23. Todos os seres humanos são culpados, sejam eles altos, baixos, insignificantes ou poderosos. Este ponto é de tremenda importância. Por isso que a pessoa que adota o conceito bíblico sobre a vida acha todas as outras coisas muito superficiais. Alguns dizem: é isso que desejam, o problema está nessas pessoas. Sempre os outros, mas o problema está em todo o mundo. Esta está em todas as classes, em todos os grupos, em todos os homens e mulheres. Por essa razão, o resto é tão irrelevante. Todos os diferentes tipos de divisões. O problema não é todo ele devido ao trabalhador, nem todo ele devido aos empregados. As duas partes são culpadas exatamente da mesma coisa. Não importa muito se você bebe vodka, uísque ou cerveja. O fato é que você bebe bebida forte. É simples assim. Segundo, e isto é estupendo, e encheu de admiração o profeta. Os israelitas estavam realmente se portando dessa ruim maneira numa época de terrível aflição. Deus tinha levantado uma sucessão de profetas para falarem a essa nação por causa do estado e das condições em que ela se encontrava. Como nação, os filhos de Israel iam mal na política, militarmente e moralmente, e em todos os demais aspectos. E todavia, apesar do que lhes estava acontecendo, era dessa maneira que eles viviam. E o profeta ele expõe isso claramente nesses termos: Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demoram até a noite, até que o vinho os esquenta, e harpas, e alaúdes, tamborins e pífanos, e vinho há nos seus banquetes. E não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Pois bem, para mim, essa é uma coisa mais espantosa acerca dos homens e das mulheres em pecado. Quase cada dia, na primeira página dos jornais, você vê exatamente o que o profeta diz aqui. Notaram isso? De um lado, temos uma séria crise, dificuldades em alguma região do país, talvez ameaça de guerra, algo que pode levar a uma calamidade extrema, alguma coisa desesperadamente grave. E então, na mesma página, em outra coluna, algo completamente trivial e fútil, algo infantil e quase ridículo. Todavia, isso na primeira página. E por quê? Bem, porque apesar da crise, apesar das circunstâncias, os homens e as mulheres continuam interessados no que causa prazer. Porventura vocês notaram a curiosa falta de senso de proporção? Não há nada novo nisso. Assim eram os filhos de Israel. Não é só Nero que toca violino enquanto Roma é destruída pelas chamas. Tivemos isso durante a Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Apesar de tudo, está em patente perigo. Os homens e as mulheres continuavam a beber, a dançar e a tudo mais. Esta é uma coisa curiosa quanto aos que estão em pecado. São tão astutos, pensando que podem portar-se dessa maneira num tempo como esse, nessas circunstâncias e condições. Vocês não se espantam com o mundo como ele está? E como alguns cientistas incrédulos nos alertando que o mundo corre perigo e que, no entanto, tanta proeminência é dada às coisas que correspondem à descrição dada aqui da vida que se levava em Israel 8 séculos antes do nascimento de Jesus Cristo?
Essa é, pois, a essência do problema, e é justamente esse ponto que devemos encarar e analisar juntos. Examinemos essa mania de prazer. Não se lhe pode dar outro nome. Quais são as suas características? Evidentemente, a primeira coisa salientada é que os homens e as mulheres vivem para o prazer e por ele. Se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demoram até a noite, até que o vinho os esquenta. A característica dessa perspectiva é que o prazer vem a ser o supremo valor da vida, torna-se o seu fim e o seu objetivo. A busca de prazer é uma espécie de hedonismo, de pan-hedonismo. Se lhes parece bem, o prazer vem antes de tudo mais. Agora digo o seguinte: por que não há nada errado no prazer? Não pense no cristianismo como algo que denuncia o prazer. Para mim, uma das glórias da mensagem cristã é que ela nos oferece alegria e nos dá alegria real e verdadeira. Não o pobre indivíduo de cara comprida e semblante azedo não representa o cristianismo verdadeiro. Segundo o que diz o apóstolo Pedro, os cristãos podem ser descritos em termos de alegria. Esta é a relação deles com o Senhor Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, há mais no qual não o vendo agora, mas crendo vos alegreis com gozo inefável e glorioso. 1 Pedro capítulo 1, versículo 8. Diz o apóstolo Paulo que os cristãos são pessoas que se gloriam nas tribulações. Quando tudo dá errado, eles continuam a alegrar-se. Não há nada errado na felicidade e no prazer. Não permita a Deus que alguém confunda moralismo com o cristianismo. O cristianismo não é uma mensagem que, nas palavras de Milton, nos chamou para desprezar os prazeres e viver dias laboriosos. Não, é uma mensagem de libertação, de liberdade, de emancipação, de gozo inefável e glorioso. Mas essa alegria é muito diferente da atitude de adorar o prazer e de viver por ele e para ele. É muito diferente de dizer que o prazer é o fim ou o objetivo supremo da vida e da existência, que vem antes de tudo mais. Contudo, esse era o problema que havia com as pessoas do tempo de Isaías. E não é verdade que o problema atual é o mesmo? Essa pergunta é muito séria. Vocês sabem o que foi que levou ao declínio e à queda do Império Romano? Não foram exércitos estrangeiros. Sei que os godos, os vandalos e outros realmente saquearam Roma e conquistaram o país. Mas não foram sua força e suas façanhas que levaram à queda de Roma. Foi a corrupção interna. Esta havia enfraquecido Roma. E o que reduzia essa corrupção? Bem, era justamente a mania de prazer. Os cidadãos de Roma passavam tempo nos banhos, tinham piscinas de ouro dentro de casa, e ali eles se refestelavam com suas bebidas e com sua música. Exatamente a mesma coisa. Foi o que pôs abaixo aquele poderoso império, e depois disso tem posto abaixo muitos outros impérios. Muitos grandes impérios se desintegram em consequência da corrupção interna. Pergunto se não estamos testemunhando algo disso no presente. A atitude de muitos para com o trabalho é que ele é mero meio de prover dinheiro para a compra de prazer. Onde está o artesão? Onde está o real interesse e o prazer no trabalho? Não, a atitude mudou. Em todas as classes sociais, nas profissões, muitas vezes as pessoas estão ali para fazer bonito e para fazer dinheiro, não porque estão realmente interessadas em seu trabalho e em descobrir algo novo para ajudar a humanidade e para serem beneficiados, para serem benfeitoras. Como eu já disse, tudo vem a ser uma espécie de desejo de símbolos de status. E então o trabalho passa a ser um simples meio de fornecer dinheiro às pessoas para que comprem mais e mais prazer. Pior ainda, o prazer tornou-se um negócio. Essa é uma das grandes tragédias da vida atual. Fala-se em esporte, mas não é esporte, é negócio. Os desportistas, homens e mulheres, são comprados e vendidos como se fossem escravos. Até o prazer se tornou um negócio e um meio de fazer dinheiro. E se as pessoas não apostam, ou se não há dinheiro envolvidos, elas não gostam. O que parece é que eles não gostam da coisa em si, mas unicamente do que pode tirar dela. E assim, cada vez mais, tudo é posto de lado por causa do prazer.
o trabalho para o meio da semana, para que a gravação de alguma partida de futebol seja exibida, para que todo mundo a veja. O país pouco ou nada importa, contanto que possamos desfrutar. E assim vocês veem quanto as escrituras são contemporâneas. Isso é verdade, não somente quanto às nações, é igualmente verdade quanto aos indivíduos. Essa mania de prazer pode apossar-se de todo o modo das pessoas, que elas começam a negligenciar o seu trabalho, suas profissões e até mesmo a sua reputação pessoal. O prazer assume um poder tão opressivo que elas são dominadas por ele. Elas se levantam cedo de manhã para dar sequência ao prazer e continuam nisso até a noite. Os bons momentos é isso. Não o labor honesto, não o real trabalho, não o interesse por viver plena e nobremente a vida. Observem depois a artificialidade dessa vida. O profeta a expõe aqui, como a Bíblia o faz em toda parte. É preciso expô-la. A vida fascinante, assim chamada, é a mais superficial e artificial espécie de existência que se pode conceber. Não pode ser mantida sem o uso de formas superficiais de ajuda e é produzida artificialmente, estimulada pela bebida, pelas canções e por certos tipos de música. Os homens e as mulheres que não conseguem ser felizes a não ser sob a influência da bebida só podem ser criaturas mais miseravelmente infelizes. Será que não consegue ser feliz como são por natureza? Seriam necessários esses estimulantes artificiais antes de se mostrarem sociáveis, antes de poderem ter conversas interessantes, antes de poderem desfrutar os bons momentos juntos? Vê-se que não conseguem, que dependem desses estimulantes. Nada avalia tão bem a miséria dessa era na qual vivemos do que a maneira pela qual ela se sustenta por meio de estimulantes artificiais. Esse tipo de vida é artificial. Mas permitam-me que eu enfatize outro elemento, o elemento da degradação. Vocês notam como essa vida é mantida? Em geral, depende de duas coisas. A primeira, a bebedice, e a outra, bem, é um certo tipo de música, uma espécie de música rítmica produzida por harpas e alaúdes, tamborins e pífanos. Isso também é coisa muito séria. Esse tipo de vida só é produzido em detrimento das faculdades superiores. Muitos acham que o álcool é um estimulante, mas peguem qualquer livro que quiserem sobre farmacologia e verão que o álcool é puro depressivo. O que o álcool faz é deprimir os centros vitais superiores. Quem fica sob sua influência parece genial. Por quê? Porque fica sendo um pouco menos controlado. É por isso que, desafortunadamente, muitos começam a beber. Sentem-se um tanto nervosos e apreensivos, sentem-se presos e reprimidos, e assim recorrem ao álcool. Esse põe fora de combate aquele elemento melhor que produz o nervosismo, e eles se sentem mais livres. Entretanto, a bebida alcoólica não é um estímulo, é um elemento que nocauteia as qualidades e faculdades superiores que são dirigentes e que controlam o cérebro, e assim as pessoas se tornam mais rudimentares. Mas é dessa forma que se vive essa época de vida. Essa vida, ela resulta de uma mania de prazer. Você consegue narcotizando-se com bebida alcoólica ou com outras drogas. Esse, porém, não é o único meio. A música produz o mesmo efeito. Naturalmente, um certo tipo de música, a música rítmica, que se repete interminavelmente até a pessoa ser dominada e manipulada por ela. Vocês já notaram pessoas agindo assim? A música se inicia e elas começam a mover os pés, depois começam a balançar o corpo. Esse é exatamente o mesmo tipo de efeito produzido pelo álcool. Pode-se ficar tão completo e claramente bêbado com essa espécie de música, como se fica bêbado pela bebida alcoólica, pela repetição rítmica e principalmente com os movimentos corporais. Os centros vitais superiores são postos fora de ação, e a pessoa entra gradativamente no estado de intoxicação. E quando se juntam as duas coisas, o álcool e a música, o resultado é a espécie de vida descrita aqui pelo profeta.
e que está se tornando cada vez mais característica da vida nesse país atualmente. É uma vida de ruidosa agitação, de abandono e de loucura. Uma vida na qual os homens e as mulheres já não têm controle e não mais se portam de maneira decente e humana. E fazem isso deliberadamente. Tudo é organizado com brilhantismo. Há pessoas que se enriquecem com esse tipo de coisa, que fazem dinheiro com isso e que tornam popular essa prática. E, em geral, muitos se tornam vítimas inocentes e ingênuas. Finalmente, há este verbo: esquentar ou inflamar. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demoram até a noite, até que o vinho os esquenta. Essa é uma maneira bem trabalhada e poética de expressar a realidade. Claro, está que o que realmente acontece é primeiro que os centros superiores do cérebro são nocauteados pelo álcool e pela música, e então os instintos das pessoas se enchem de fogo, inflamam-se, e então decorrem todas as consequências inevitáveis dessa prática insensata. Os homens e as mulheres ficam parecendo animais, controlados pelo instinto da parte inferior da sua natureza corporal. Há esse elemento de degradação, e todavia, o que há de estonteante nisso, tudo é o que Isaías no versículo 15 descreve como os olhos dos altivos. Os que têm sobre si a culpa desse tipo de vida ainda se consideram grandes e maravilhosos. Gabam-se de não serem pessoas cristãs, gabam-se desse tipo de vida. Observem isso na televisão e em outros lugares. Não podem fazer um aperto de mão sem largar o copo. Sempre estão com a bebida. Isso é a vida para eles. A vida é isso: inflamar-se, soltar-se, ter suas próprias vibrações. E acham que isso é maravilhoso. É uma vida alegre, dizem eles. E lá estão eles, cantando ao som da música e mostrando todos os efeitos da bebedice. Paremos por aqui. São essas as horríveis características da vida sem Deus. Quais são suas causas? São expressas com muita simplicidade no versículo 13. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Isaías já havia mencionado isso no versículo 12. E não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Vivem desse jeito porque são ignorantes. O que? Alguém exclama. Você está dizendo que os incrédulos não são cristãos porque são ignorantes? É precisamente isso que eu estou dizendo. Não existe obra mais magistral do diabo do que o seu sucesso em persuadir as pessoas de que é seu grande conhecimento que os faz a rejeitarem o cristianismo. Pois é exatamente o oposto: o diabo as mantém na ignorância, porque enquanto estiverem na ignorância, farão o que ele lhes disser que faça. No momento em que recebem luz, o evangelho é chamado luz. Eles passam a enxergar além dele e os abandonam. Do que eles são ignorantes? Permitam-me simplesmente anotar algumas coisas que Isaías nos diz na sua passagem que estamos estudando. Portanto, meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Em outras palavras, eles não sabem que são o povo de Deus. Esse foi o perene problema dos filhos de Israel. Nunca se aperceberam de quem eles eram. Queriam ser como as outras nações. E eles diziam: essas outras nações são afortunadas, seus deuses são muito mais bondosos que o nosso. Eles têm permissões para comer o que quiserem, podem casar-se com quem quiserem, podem fazer o que quiserem nos 7 dias da semana. O nosso Deus nos deu os 10 mandamentos, que são insuportáveis. E eles queriam ser como os outros, por isso deram as costas a Deus e adotaram outros deuses. Jamais compreenderam o privilégio de serem o povo de Deus, um povo único, singular, um povo chamado para ser uma propriedade especial de Deus. Um povo que era como a menina dos seus olhos, como diz a palavra de Deus em Deuteronômio 32, versículo 10. E o real problema do mundo atual continua sendo causado por esse mesmo mal. As pessoas não sabem a verdade sobre si mesmas. Falta-lhes esse conhecimento. Que é que os homens e as mulheres são? Acaso são apenas máquinas de fazer dinheiro? Seriam animais cujo objetivo é ter prazer? Estariam nesse mundo para embebedar-se, para entregar-se ao sexo e para endoidarem-se com a música rítmica? O ser humano é isso?
Vocês não conseguem enxergar o problema. Os seres humanos foram destinados a portar-se simplesmente como se fossem animais num terreiro de fazenda? Será o prazer o fim principal dos homens e das mulheres? Estariam eles aqui só para gratificar essa parte do seu ser? Seria isso? Não, não. O problema que há, que há com o mundo é que ele não sabe o que o ser humano é. Ignora sua origem, sua natureza, o seu destino supremo e final, segundo o propósito de Deus. Muitos hoje se gloriam em acreditar que são animais, jactam, jactam-se da evolução como se esta fosse uma grande consequência. Parecem gostar de pensar que são apenas macacos altamente desenvolvidos, que são animais racionais e nada mais. Odeiam a ideia de alma, não creem em Deus e na eternidade. Tudo isso porque ignoram sua real grandeza. Que mais eles ignoram? Voltemos ao versículo 12. E não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras de suas mãos. O que é que Isaías quer dizer com essas palavras? O profeta está dizendo que os filhos de Israel viviam como se nada soubessem da obra do Senhor. Os homens e as mulheres modernos também não pensam nisso porque tomam muita coisa como líquida e certa. Não se dão conta de que Deus é o doador de todo o bem e de todo o dom perfeito. Eles parecem pensar que o Serviço Nacional de Saúde produz saúde, mas é Deus que é o doador da saúde. Deus é o doador da vida, da força, dos alimentos e das vestes. Muitos acham que são eles que fazem isso e se orgulham de suas intervenções, de seus instrumentos e etc. Mas se Deus retirasse o sol e a chuva, morreríamos. Os homens e as mulheres não notam as obras de Deus, são ignorantes, só olham para si mesmos. Não se conscientizam da bondade, da misericórdia e da compaixão de Deus. Não se apercebem de que Deus faz que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Eles pensam que controlam tudo e podem ter que encarar a fome, como temos visto. Podem ter que enfrentar desgraças por causa da sua ignorância, porque transgridem as normas de Deus e violam as leis da natureza. Que mais as pessoas em geral não observam? Bem, elas não notam que Deus tem agido não somente na providência e na criação, mas também na história. História. Tenta explicar a história deste mundo sem Deus? Não podem. A Bíblia é o melhor livro de história do mundo. É em suas páginas que vocês começam a entender realmente a história. Vê-se que por trás de todos os homens, de todos os reis e príncipes e estadistas de todas as guerras está o propósito de Deus. Deus dominando e governando tudo. Mas eles não acreditam nisso. Eles continuam a agir desafiadoramente. Contudo, Deus está presente. Eles entram em dificuldade. Por quê? Porque se esquecem de Deus, das obras das suas mãos. Depois, e ainda mais, é fato que, se vocês tão somente observarem o processo da história, chegarão à conclusão de que este universo é, afinal de contas, um universo moral. Vocês não podem fazer o que lhes dá na telha neste mundo. Vocês não devem falar e agir levianamente. Vocês não podem beber bebida forte e continuar a fazê-lo sem terem que pagar por essa má prática. Deus estabeleceu isso como lei, como sugere o versículo 15 do capítulo 3 do livro de Provérbios, que diz: o caminho dos prevaricadores é áspero, mas o prevaricador, o transgressor, não acredita nisso. Os que se põem a brincar com o pecado nunca acreditam nisso. Mas é um fato. Se você pecar, sofrerá. E o mundo todo está sofrendo. O mundo é ignorante. Não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Ele tem a ideia de que se houvesse um Deus no momento em que as pessoas pecassem, Deus as feriria. Mas não é isso que aprendemos da história de Deus na Bíblia. Nas palavras do poeta Longfellow, eis o que aprendemos. Ele diz: embora os moinhos de Deus moam vagarosamente, moem finissimamente. O pecado sempre pega o pecador. Sentireis o vosso pecado quando vos achar. Números 32, versículo 23. Você pode ter uma longa carreira, mas ela terá fim. Por que você não aprende? Por que não observa? Por que não olha para as obras da mão de Deus
e não vê o que ele sempre fez. Isso nos leva ao último ponto: os juízos de Deus. A tragédia de Israel era que Deus estava começando a mostrar atos de julgamento. Ele estava começando a punir os israelitas, mas eles não enxergavam. Qual é esse juízo? O Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo, e Deus, o Santo, será santificado em justiça. A causa do problema é que os homens e as mulheres não sabem que estão no universo moral e que o rei dele é Deus. Eles não sabem que Deus é o juiz do mundo inteiro e que o julgará com justiça. Suas características são justiça, santidade, retidão e verdade. Esses são os padrões de Deus. E é desse modo que Deus queria que os homens e as mulheres vivessem. Não para servirem às suas cobiças, às suas paixões e aos seus desejos. Não para viverem para o prazer, e sim para buscarem a justiça, a santidade, a retidão e a verdade. Eles foram destinados a viver como seres humanos, não como animais. Eles tinham sido destinados a ser um reflexo de Deus. Por essa razão, Deus tinha dito: façamos o homem à nossa imagem. Deus o fizera senhor da criação, não para que se portasse como um animal, e sim para que sobressaísse em toda a glória, dotado de entendimento e razão, de controle e ordem em sua vida. Deus julgará os homens e as mulheres em conformidade com essas qualificações. Deus revelou e tem revelado essa verdade através dos séculos sucessivos. Tudo isso está registrado aqui, na história que se acha na Bíblia, e tudo está registrado com igual clareza na história subsequente. E se alguma vez isso foi claro e patente, é na atualidade. O juízo de Deus está sobre o mundo. Já disse e repito, ao meu ver, as duas guerras mundiais nada mais foram do que juízos de Deus sobre o mundo. Por volta de 1859, anos em que Charles Darwin publicou seu famoso livro Da Origem das Espécies através da Seleção Natural. O povo começou a dizer que afinal podíamos mandar Deus embora. Eles disseram: o homem é tudo, o homem é o centro, Deus não é necessário. Lança-o no limbo das coisas esquecidas. O homem pode viver sem Deus e fazer o mundo perfeito. Eles disseram que o mundo estava avançando. Os poetas cantaram e falaram sobre o parlamento do homem, a federação do mundo. O conhecimento cresce de geração em geração e o século XX ia ser o século dourado. O homem, em sua autossuficiência, não precisava de Deus. Se algum século conheceu a manifestação da ira e do desprazer de Deus em sua justiça, santidade e retidão, pelo pecado da humanidade, é o século XX. Vocês notaram isso? Vocês estão cientes disso? Vocês sabem que Deus está falando por meio de todos esses fatos e nos está chamando e nos dizendo que paremos antes que seja tarde demais? E isso me dá meu último subtítulo: o fim de tudo isso. A que isso levará? Qual será o fim dessa espécie de mania de prazer que eu estive analisando? Qual é o veredito de Deus sobre tudo isso? Para recomeçar, esse tipo de vida nunca dará satisfação real. Se você quiser viver para o prazer e pelo prazer, nunca terá suficiente. Nunca. Se tentar encontrar prazer e satisfação nas bebidas fortes, sempre terá necessidade de bebê-las mais e mais. Comece a tomar drogas e você se tornará um viciado em drogas. Procure ter prazer em qualquer forma de gozo, que significa falta de controle, entrega de si mesmo e estímulos artificiais, e você jamais ficará satisfeito. A vida sem Deus nunca satisfaz ninguém, não pode satisfazer porque os homens e as mulheres são grandes demais, grandiosos demais para que se satisfaçam com tais coisas. Foram destinados a viver por Deus e para Deus, e essas coisas não podem satisfazê-los. Nada senão Deus os pode satisfazer. Criaste-nos para ti, e nossas almas não terão descanso enquanto não descansarem em ti, como Agostinho se expressou a respeito. Esse é o primeiro ponto. Mas depois, viver para o prazer sempre leva à degeneração progressiva, sempre leva à perda de refinamento e à perda de consideração pelos outros. A vida se torna cada vez mais egoísta quando as pessoas vivem para si mesmas e para obterem prazer. Elas se descartam de seus pais, mães, filhos e de toda e qualquer pessoa. O prazer é o supremo para tais pessoas, e tudo mais é abandonado. Oh, que perda de refinamento, que perda de castidade, de pureza e de nobreza. A mania de prazer sempre leva à perda de todos os poderes mais altos e das melhores e mais nobres qualidades. Mas há algo pior à espera de todos os que vivem essa vida, que é a humilhação.
Então o plebeu se abaterá, e o nobre se humilhará, e os olhos dos altivos se humilharão. A Bíblia está repleta de referências a tais fatos. A história subsequente está repleta delas. Os que levam vida de prazer e dão as costas a Deus serão humilhados. A pompa será ridicularizada e reduzida a nada. E a glória deles é a sua multidão e a sua pompa, e os que entre eles folgavam, a ela descerão. No caso, ao inferno. Observem o mundo atual em sua pompa e sua glória, com todo o seu riso e gozo, e com toda a sua felicidade aparente. Essa felicidade artificial, este artifício, esta coisa irreal. Mas o mundo acha isso maravilhoso. Vinho, mulheres e canto, o brilhantismo da vida noturna. As grandes cidades como Londres, Paris e Nova York, eles acham que ali está a vida. Mas está a vida ali? Essa será humilhada. A pompa, a alegria, a felicidade delas serão reduzidas a nada. Permitam-me passar-lhes as palavras que o nosso bendito Senhor proferiu pessoalmente sobre o que estamos dizendo. Tomemos as palavras registradas em Lucas, no capítulo 6, no versículo 24 ao 25, que diz: Ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Você que vive para as riquezas e por elas, tem tudo o que pode granjear, mas um dia você vai morrer e não vai poder levar coisa alguma com você. Você não terá nada. Você teve aqui a sua consolação. Ai de vós, os que estáis fartos. Vocês, festeiros, comedores e bebedores, na expressão do salmista, que assim fala dos ímpios, no Salmo 73:7, dizendo: Os olhos deles estão inchados de gordura. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, o que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Lucas 6:25. Já vimos algo disso? Não vimos? Lembro-me, e nunca vou me esquecer, da primeira semana da Segunda Guerra Mundial e do terror e infidelidade das pessoas brilhantes quando chegou a guerra e havia ameaça de bombardeio. Jamais me esquecerei daquela manhã de domingo, a primeira manhã dominical depois da queda da França, ocorrida no dia 17 de junho de 1940. Eu estava dirigindo o culto matutino como de costume, quando vi na congregação dois homens que eu nunca tinha visto ali. Eu os conhecia-os como escarnecedores, como irreligiosos, mas vendo a possibilidade de colapso geral e total, eles se humilharam e vieram ouvir a palavra de Deus. Ai de vós, os que agora rides, que tolos são os homens e as mulheres que vivem em pecado. Não pensam, não se dão conta da sua ignorância. Seu riso se tornará em choro, e o fim definitivo disso tudo é o inferno. Isaías expõe aqui essa verdade numa descrição vívida e impressionante. Por isso o inferno alargou-se e abriu desmesuradamente a sua boca, e a glória deles, a sua multidão, a sua pompa e aquele que se alegrava a ele descerão ao inferno. O fim dessa vida não é apenas morte física, é morte espiritual e é Hades, é sofrimento, é miséria, destruição eterna, sem fim. Os grandes e os pequenos, sua glória e sua multidão, os altos e os baixos, os altivos e todos os demais vão para baixo juntos, com toda a sua pompa, e serão reduzidos a nada. Então, o que espera tais pessoas? A resposta está toda aqui. Temos simplesmente que fazer o oposto do que essas pessoas fazem. Em outras palavras, temos que começar olhando. Não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Você enxergou a verdade dessa mensagem? Como carcereiro de Filipos, você indaga: que é necessário que eu faça para me salvar? Eis a resposta: pare, comece a olhar para a obra do Senhor, comece a considerar as obras das suas mãos. Pare por um momento, pare essa vertiginosa ronda de prazer, essa vida tola na qual você se envolveu. Pare com essa existência que só se sustenta artificialmente. Pare por um momento e faça perguntas. Analise a sua vida. Pergunte onde ela leva. O que foi que aconteceu com os que levavam essa vida no passado? Onde tudo isso acabou? Olhe, comece a ler os sinais dos tempos. Examine o que está acontecendo com o seu mundo. Veja quais as possibilidades e, tendo olhado, comece a considerar e a deduzir as suas conclusões. Isaías se expressa maravilhosamente no fim da passagem, quando todos esses outros foram lançados no inferno. Então ele diz: então os cordeiros se pascerão com os pastios seus, e os lugares pisados pelos gordos servirão de alimento a forasteiros. Que mensagem! Qual é o meio de escape? É tornar-se como um cordeiro, não ser altivo, não ser como um homem do século XX, orgulhoso de sua ciência, de seu conhecimento, mantendo-se ereto sobre seus pés e desafiando
a Deus e o homem. Não, mas torna-se um cordeiro. Não os semblantes altivos dos intelectuais, mas a humildade e a mansidão de um modesto cordeiro. Em outras palavras, o caminho da salvação é o caminho das bem-aventuranças proferidas por nosso bendito Senhor Jesus. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados que têm fome e sede, não de bebida forte, nem de grandeza, mas de justiça, porque eles serão fartos. Eles serão satisfação verdadeira e duradoura. Então os cordeiros se passearão como os pastios seus. Quando os outros tiverem desaparecido, os cordeiros se alimentarão das suas próprias pastagens, para sua completa satisfação. Eles terão a satisfação de conhecer Deus como seu Pai, de saber que não tem nada para temer na morte, no túmulo, no juízo vindouro, cientes de que vão entrar numa herança gloriosa preparada para eles pelo Senhor Jesus Cristo.